certificados de engenheira civil, desenvolve projetos e entra na parte de novos negócios e incorporações. Tá? Agora nós vamos para a palestra, você pode, da arquiteta Aline Piccetti, sobre o novo conceito de construir. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do novo conceito em construir, que é um sistema que a gente tem usado bastante aqui, e é um sistema inovador. Não sei se vocês já ouviram falar. Alguém aí já ouviu falar? Pode erguer a mão, Vanessa. Pai, mãe, é isso aí. Bom, meu nome é Aline Cristina Piccetti, eu sou arquiteta, urbanista, designer de produto e gráfico. Sou pós-graduada em Londres, em Product Design e gerenciamento de obras, qualidade e desempenho da construção. É quase um texto, né, o nome dessa pós. Tenho 26 anos e também sou grata a Deus, grata à vida, e sem Ele, nada seríamos, né? Então, eu vou falar um pouquinho a respeito da minha formação. Quando eu formei em arquitetura, eu fui para Londres fazer a pós e eu fui em busca de novidade. Queria algo novo e lá eu sempre quis ir para Londres. Então, até antes da faculdade, eu só queria ir. Não sabia ainda em busca do que eu ia. E como eu sempre gostei muito de coisas novas, tecnologia, eu decidi aperfeiçoar e procurar um novo sistema construtivo. O que eu detectava alguns problemas aqui nas obras, quando eu estagiei também em Campo Grande, nas obras. O que era? Era a demora das obras, o desperdício de materiais e o custo. E obra suja também. Eu sou muito da parte da sustentabilidade e isso me incomodava bastante. Então, a minha experiência... Eu vou fazer a introdução para vocês entenderem de onde surgiu o sistema construtivo. Na minha experiência em Londres... eu conheci muitas coisas, muitos lugares, muitas tecnologias que até então eu, nem imaginava que existia. Na faculdade, lá eu vi a primeira impressora 3D, eu falava, meu Deus, uma impressora 3D, que aqui nem tinha ainda. Então, eu também vi muita inovação e a parte da sustentabilidade que eles priorizam lá também. Não está passando. Tá. Aqui algumas fotos de experiências que eu tive, dos lugares que eu conheci. Também quando eu morei lá, eu aproveitava os finais de semana para viajar, para conhecer. Então, são alguns lugares da minha faculdade também. E lá eu comecei a ver que era totalmente diferente daqui. Tudo muito diferente, era outra realidade. Ops. Aqui também foi, esse daqui, a primeira é um shopping em Londres. Quando eu cheguei lá, toda essa parte de estrutura metálica com vidro, eu falei, meu Deus, que legal isso. Essa segunda é numa exposição que eu fui, e a cama levitava também. E aí, levitava não, né? Tinha toda a explicação dela, mas eu fiquei assim, fascinada com isso, porque era totalmente fora da minha realidade, né? Do que eu já tinha conhecido aqui. Aqui também é uma foto com a minha turma. Lá as pessoas não eram muito normais, o padrão já é bem, né, a foto da nossa turma. Ali do lado é a oficina de materiais, que é quando a gente aprendia sobre os materiais diferentes, as opções que a gente tinha, porque aqui a gente estava acostumado ao convencional, né? Sempre usar as mesmas coisas, e lá abriu um leque enorme de informações, de materiais que a gente poderia utilizar, e aí que foi dando para mim as ideias. Então, depois de muito estudo, eu fui em muitas palestras, conheci muitas coisas, com essas experiências, surgiu o novo conceito em construir. Quando eu retornei para São Gabriel, eu vim para cá, eu voltei em agosto, e a ideia era eu ficar até o final do ano com a minha família, porque eu fiquei longe e tal. E aí, a gente conversou, meu pai, a gente tem uma empresa que trabalha com estrutura metálica, e a ideia era conciliar isso, porque lá em Londres eu vi muito isso. Estrutura metálica era usada loucamente, e aqui a gente ainda estava para trás, né? E assim, por que aqui em Londres pode e São Gabriel não pode? Por que aqui na Europa pode?
Então, assim, a ideia foi trazer esse sistema construtivo para cá. A gente desenvolveu, estudamos uma forma que desse para adaptar com a nossa realidade e nasceu um novo conceito em construir. Mas o que é esse novo conceito em construir? Bom, já na etapa do projeto, ele já é dimensionado de uma forma para receber esse conceito. Então, assim, como a estrutura metálica, ela possibilita vãos maiores, a gente já faz todo o cálculo, toda a estrutura, pensando na posição dos pilares, onde a forma que vai ser feita, né? E aí, a parte do nivelamento de terreno é normal, como sistema convencional. É feita a marcação da obra, sapatas. E aqui recebe os chumbadores. Os chumbadores, eles são feitos já para receber estrutura metálica, o pilar de estrutura metálica. Então, tudo é nivelado milimetricamente, enquanto na construção civil estilo convencional, pela centímetros, né? A gente mede com milímetros. Então, a precisão é muito mais exata. E também, por ser um sistema mais leve, a estrutura é mais leve também. Então, economiza na profundidade, no concreto. Aqui são as colunas. Como eu já disse, elas são posicionadas milimetricamente. Então, nesse sistema, em 15 minutos, temos um pilar pronto. Enquanto no sistema convencional, a gente tem que fazer caixaria, esperar, colocar o concreto, esperar, né, o tempo de cura, enfim. Aqui já está tudo pronto. Isso aqui, não lembro agora, pai, mas um dia isso aqui está pronto, em horas, menos de um dia. Essa é uma obra que foi executada aqui em São Gabriel do Oeste. Aqui mais uma foto em outra obra. Aqui, depois dos pilares já posicionados, a gente coloca as vigas, então, para formar o esqueleto da obra. Então, elas são soldadas também, já vêm prontas no tamanho correto, é só feita a instalação na obra mesmo. Aqui outra obra com o esqueleto do pavimento térreo já formado. Essa aqui é uma casa, um sobrado. As colunas e vigas também já posicionadas. Essa é outra obra também. Essa daqui é uma residência. Ops. Bom, depois do esqueleto, que eu digo que são colunas e vigas já prontas, a gente faz o steel deck, que é a nossa laje. A gente não usa laje convencional. Essa se chama steel deck. Então, são formas de aço. Vou passar aqui. São formas de aço que ela recebe a malha pop e o concreto. Então, é uma forma muito mais rápida, uma forma limpa. A gente não usa escoras, não usa uma escora na obra. Então, já está ligado à parte da sustentabilidade e a rapidez. A gente concreta, só enquanto está concretando, a gente não gosta que trabalhe embaixo por questão de segurança. Mas concretou, pronto, a obra continua normalmente. Depois do steel deck pronto e instalado, nós fazemos a instalação da cobertura. Esse é um sistema de isotelha que a gente chama. É um material térmico, acústico e anti-chamas. A instalação é super rápida, o sistema de encaixe dele é macho-fêmea, a gente pode andar em cima, não tem problema, e é super rápido de ser feita a instalação. Eu trouxe aqui, eu vou passar para vocês um modelo. Esse daqui é o modelo de isotelha. É o aço dentro é o poliuretano. Tem algumas empresas que fazem com EPS, mas o EPS não é certificado pelo Corpo de Bombeiros e a resistência é diferente. Tem uns que eles chamam a telha sanduíche, que com o tempo a telha vai descolando dessa parte aqui. Aqui foi até feito um rasgo para mostrar que como fica o rasgo com estilete, né? Para vocês verem como fica ainda aderente. E é diferente da telha sanduíche, que aquela é com EPS e essa é poliuretano. Eu vou passar aqui, se vocês quiserem tocar, ver como que é certinho. Aqui é uma ilustração da isotelha,
como é o sistema de encaixe dela também. É o sistema macho-fêmea, né, como eu disse. Aqui é uma obra feita aqui em São Gabriel do Oeste também, com a estrutura metálica, steel deck e isotelha. Essa daqui é a parte do preenchimento de parede. No novo conceito construir, a gente pode fazer de várias formas. Quando é alvenaria, o ferro convencional, ele não dá liga no concreto, ele dá fissura. No nosso sistema, o ferro recebe um tratamento. Então, é possível que seja feito a liga sem que fissure. Aqui, o preenchimento é com tijolo, né, alvenaria. Essa é outra obra. Essa aqui é uma residência também. Eu até falo assim que quando a gente vai orçar, né, porque eu sou arquiteta e eu faço obras do estilo convencional e o novo conceito. Então, quando a gente vai orçar com os pedreiros, a mão de obra, eu falo para eles assim que é brincar de Lego, né, nessas obras, porque ele só preenche, só encaixa mesmo. E a mão de obra, ela diminui bastante. Ela diminui 60% do valor, quando é nesse estilo construtivo, porque as vigas e pilares já estão prontos, o nivelamento também já está perfeito, então eles brincam, na verdade. Aqui já é uma obra, esse é um comércio, foi feito aqui em São Gabriel também. Não está dando para ver, acho que por causa do sol, muito bem, mas ela já está com reboco. Esse sistema é uma outra obra. O fechamento das paredes foi com o isopainel, que é o mesmo material da telha, só que ele é em formato diferente. Ai, obrigada. Ele tem várias espessuras, então a gente pede direto de fábrica a espessura. Nesse local, no local de antes, que é esse daqui, é um comércio. Então, como o isopainel e a isotelha são material térmico, acústico, anti-chamas, a gente usou aqui a ideia da acústica, porque é um bar que foi feito aqui em São Gabriel, o Emis Bar, não sei se vocês conhecem, quem é daqui conhece. Então, a gente usou esse isopainel no fechamento lateral das paredes. Então, eu vou passar também. Só tem um detalhe. Esse daqui é o marrom amadeirado, que a gente pode pedir de fábrica também, já com essas cores. Tem rosa, amarelo, tem a tabela de cores, a gente pode pedir já nas cores também. Esse que eu estava mostrando é uma garagem para carros também. A gente fez o fechamento com o isopainel e rapidez, a gente elimina a pintura, porque ela já vem com a pintura eletrostática, então já vem prontinha, é só encaixar. Pedreiro não gosta, né, porque não ganha dinheiro nessa obra. Aqui é a lateral que eu falei do bar. Então, toda a lateral dele foi feita com isopainel, para isolamento acústico, rapidez também, e trouxe economia. A gente fez toda essa instalação dessa parede em 3 horas, estava prontinha. Aqui é um detalhe do isopainel, que é o mesmo esquema da isotelha, né, o sistema de encaixe dele. E esse aqui é o com poliuretano também, eu só uso com poliuretano. Aqui a obra já em fase de erguida. Foi feita toda em estrutura metálica. Bom, o novo conceito construir, ele engloba a parte do conceito construtivo em estrutura metálica, todo esse fechamento, as opções que eu dou para o cliente fazer em alvenaria, ou em vidro, ou em isopainel, enfim, ele escolhe, a gente indica também, de acordo com a necessidade de cada caso. E o novo conceito, ele está ligado também à parte da sustentabilidade, que é a parte que eu gosto muito. Então, assim, praticamente todas as obras, a gente tenta utilizar a cisterna, que é a reutilização da água das chuvas, o aproveitamento. Então, aqui está um modelinho de cisterna, vocês já devem ter visto. A gente faz ela de várias formas, faz o dimensionamento para a captação da água, de acordo com a área do telhado. E é um sistema super prático.
E assim, qualquer um, até se quiser caseiramente, pode fazer, não tem muito segredo não. A parte também da geração de energia, que são as placas fotovoltaicas. Elas estão super em alta, que agora o pessoal está colocando bastante. É um conceito que lá fora já é usado muito, muitas pessoas já têm, empresas, casa, a gente pode colocar as placas no local e colocar no mesmo CPF várias contas de energia, né? E fazer o uso dessa energia, que é uma energia limpa. Ah, não está dando para ver muito por causa do sol. Mas essa obra aqui, ela foi feita com o novo conceito em construir. Ela é toda em estrutura metálica. E na parte de baixo tem uma varanda que ela é toda arredondada. Porque as pessoas às vezes perguntam, ah, mas eu só posso fazer uma obra quadrada? Só posso fazer um caixote? Não. Essa obra ela tem vãos super grandes, ela tem muitos balanços e também partes arredondadas, que é possível sim na estrutura metálica. E economiza muito também, né? Porque se fosse fazer de alvenaria, concreto, respeitando os defensores do concreto, não sou contra, só estou falando que é uma forma que fica viável, né? Aqui também é uma outra imagem, que são os balanços, né? Os vãos que a estrutura metálica possibilita. Então, tudo isso está englobado no novo conceito em construir. Essa aqui é uma obra acabada recentemente. Ela foi feita toda na estrutura metálica e ela também tem a utilização de cisternas e a geração de energia. Essa daqui é a obra do bar que eu falei. Olhando, ninguém diz que foi feita em estrutura metálica ou do estilo convencional. A ideia não era a gente deixar aparente as vigas. Tem alguns casos que dá para a gente deixar aparente, não tem problema, é só fazer o tratamento. Mas essa obra que eu uso de exemplo, que o planejamento, se fosse no estilo convencional, seria de 1 ano e 2 meses de obra. Do dia que a gente começou a nivelar o terreno até o dia da inauguração, que foi hoje, há 2 anos, inaugurou, foram 8 meses de obra. E nessa obra a gente usou tratamento acústico, do som, iluminação, decoração. Então, foram utilizadas outras coisas que demora mais tempo que uma obra comum, né? Essa aqui também é outra obra que a gente utilizou, toda em estrutura metálica. É um Kumon, acho que todos conhecem, né? O método Kumon. Agora ela está padronizada e precisa de uma sala de aula grande e onde todos os alunos ficam juntos. Então, um dos problemas que normalmente teriam é a acústica, né? Então, a gente usou o isopainel como fechamento das paredes também nessa obra. Inclusive, atrás dessa obra, depois eu vou mostrar umas fotos que está fora do arquivo, tem uma casa que a gente fez toda em isopainel, isopainel e isotelha. Só na parte molhada que a gente usou alvenaria. Então, vocês vão ver, também foi super rápido, é uma obra limpa, a gente não tem aquele monte de madeira na obra, não tem desperdício de materiais, o número de caçambas diminui, o preço do pedreiro diminui. Então, a gente consegue, além ser tecnologia, inovação, sustentabilidade, a gente consegue economia, que é o que o cliente gosta também, né? Então, com base nos estudos e nas obras, né, que nós fizemos, já nesse tempo, tem outras obras, não coloquei todas aqui, a gente conseguiu detectar isso, que o cliente consegue fazer uma obra muito mais rápida, sustentável, ela tem, né, economia e ela está sendo super moderna, né, que na verdade, assim, lá fora já é utilizado muito estrutura metálica, cisterna, geração de energia. Mas, igual eu disse, por que lá pode e aqui não pode? Então, assim, a gente começou aqui, hoje a gente tem obras em outras cidades também, nesse sistema, e o pessoal tem aceitado bastante. Eu coloquei esses 2 iconezinhos aqui, que é quando a gente explica para o cliente às vezes não sabe muito, não entende, né? Na verdade, a gente tem que entender. Mas, quando a gente fala na economia, aí o olho do cliente brilha, né? Então, assim, a gente já fez obras
e a gente já conseguiu essa economia de até 10% no final da obra. Aí eu sempre explico assim para o cliente que, claro, se a gente for pegar uma coluna metálica e uma coluna em alvenaria, a alvenaria é mais barata. Só que tem a mão de obra do pedreiro, tem o tempo, tem o número de caçambas, de lixo. Então, tudo isso vai agregando mais valor no final da obra, que é aí que a gente consegue economia. Essa parte também que a obra se torna muito mais sustentável, e um ponto que eu gosto de bater bastante quando a gente usa o steel deck, que é o sistema de laje, a gente não usa escoras. Então, diminui tudo isso, mão de obra, diminui o material, diminui caçamba de lixo, diminui tudo. Agora eu vou mostrar para vocês umas imagens e umas fotos de outras obras. Quando você utiliza o tijolo convencional com a estrutura metálica, a estrutura ela só recebe o tratamento que você falou ou recebe também tela para juntar os dois assim? Igual eu falei antes, isso é muito importante, muita gente pergunta mesmo. Se a gente fizer no estilo convencional, o metal só e o tijolo, ele não dá liga, ele vai fissurar. Então, o segredinho do estudo que eu tive lá fora, esse eu não revelo, mas a gente usa a tela também. Mas a gente tem um produto que é feito o tratamento do ferro, né? Que a gente passa e é usado a tela também. Em relação a você trazer esse novo conceito de construir para São Gabriel do Oeste, né? Você falou que trouxe de fora. Quais foram as dificuldades que você encontrou em relação a encontrar mão de obra especializada, por exemplo, para o isopainel, ou fornecedor até mesmo do isopainel, assim? Você realizou treinamento para o pessoal? Como é que foi? Primeiro, quando eu cheguei, muita gente acha que eu tenho 26 anos, muita gente acha que eu tenho menos, por eu ser baixinha, magrinha, da voz fina. Então, primeiro, quando eu cheguei, as pessoas já causou estranheza, né? As pessoas, tudo que é novo, né? Então, eu precisei de um suporte muito importante, que é o meu pai, meu irmão, minha mãe, também a gente tem empresa, então a gente qualificou o treinamento, empresa, que a gente executa a obra, então nós fizemos o treinamento, tivemos pessoas capacitadas para fazer esse serviço. E é claro, o acompanhamento da obra, né, que é muito importante, a gente ficar em cima, igual você perguntou da telinha. Hoje eu tenho que ficar em cima, porque tem pedreiro que não quer colocar telinha, e é parte do processo. Então, mas a gente teve que especializar. Hoje já está tudo redondinho, já tudo certo. Primeiramente, novamente, agradecer a sua palestra, também foi enriquecedora. E o conteúdo aí de um novo conceito de construir, buscando a sustentabilidade e redução de custo, é muito interessante. Eu sempre fiz obra, 10 anos no mercado aí, construindo convencional, concreto, alvenaria, e confiando no concreto. A minha preocupação em fazer com estrutura metálica, várias vezes eu pensei, vou fazer. Aí falei, olha, eu tenho medo de criar patologia em relação ao aço e alvenaria, porque cada um trabalha com coeficiente de dilatação diferente. Ação do vento, temperatura. Então, você falou que tem uma tecnologia que você utiliza, que faz aderência entre a alvenaria, o telas, ferros, utiliza. Mas será que, ao longo prazo, isso não começa a aparecer fissuras na parede? Às vezes é uma obra muito esbelta, a movimentação térmica, essa parte da laje também, para mim é novidade. Eu não fiz nenhum curso específico sobre isso. Achei muito interessante aí uma obra limpa, né? Você manter uma obra limpa, fazer um concreto de espessura. Isso acredito que tem, claro, projeto, RT em cima disso aí, tanto de projetos como também responsabilidade técnica de execução. Você fala um pouco mais, se você já lidou com algum tipo de pós-entrega, qual o retrabalho, qual a lição aprendida em cima disso, qual a tecnologia, não precisa especificar a tecnologia, mas eu ainda assim, estou querendo entrar nessa área aí, porque eu sou também um cara que gosta de sustentabilidade. O fato de você falar assim, realmente, economiza, abriu mais um pouco, porque para mim fica mais caro, na minha mentalidade fica mais caro. Oi?
Brilhou, porque eu não entro na estrutura metálica porque o aço hoje aqui no Brasil é muito mais caro e cada vez está subindo. Me preocupa isso também. Concreto também é um país rico em concreto, é o país do concreto. Então, substituir o concreto pelo aço, e ainda você falou que tem bastante produto, esse isotelha importado, eu também não sei. Eu estou fazendo várias perguntas ao mesmo tempo, se você quiser e falar. Então, sobre o coeficiente de dilatação entre a alvenaria e a estrutura metálica. Você falou que usa tecnologia, mas não aparece mesmo fissura, quando aparece tem uma solução em cima disso, um revestimento, eu não sei. Aqui, por exemplo, eu fiz estrutura metálica, aqui, sim, onde nós estamos, foi utilizado o sistema novo conceito de construir. Tá? A gente não enxerga nenhum tipo de patologia. Quanto tempo tem de obra de inauguração? Tem alguns meses, né? 6 meses. Uhum. Mas fala um pouco mais essa parte do preconceito do engenheiro, o preconceito do construtor contra a estrutura metálica e alvenaria. Tudo que é novo eu entendo, sabe, que causa estranheza. Então, até quando os clientes vêm ou as pessoas comentam, eu entendo assim de uma forma positiva, porque é curioso, né? Se é curioso, eles querem saber mais. É normal isso. As pessoas perguntam, o cliente pergunta, mas não vai rachar mesmo? Não vai rachar. Se for feito da forma correta, não vai. É um sistema, é novo esse sistema que engloba a parte da sustentabilidade, economia, rapidez, mas na Europa e nos Estados Unidos também é muito utilizado esse sistema. Mas assim, aqui no Brasil eu conheço profissionais que fazem, eu estava olhando hoje, fazem obras desde 92. Estrutura metálica, Então, assim, aqui é realmente novo, é normal que cause estranheza. Eu não tive ainda nenhuma patologia, graças a Deus. Hoje está fazendo 2 anos da obra, que é a primeira obra, que é o EMES, foi a primeira obra que a gente fez aqui com estrutura metálica. E está tudo 100%. Mas, no caso, assim, dá para corrigir, faz a correção, faz o tratamento, vê se foi feito, porque aí tem que investigar, né? Foi feito corretamente? Foi executado? Então, tem tudo isso. Mas, caso aconteça da fissura, a gente pode corrigir sim. Em relação à laje, a espessura de concreto, é steel deck que fala, né? Steel deck. A espessura do concreto em cima dessa laje. Você falou que não tem escoramento, as vigas provavelmente devem estar suportando aí a flecha que pode acontecer do peso. Em cima desse revestimento, eu já posso assentar o piso ou tem que ter uma regularização também para fazer um piso superior, caso tiver 2, 3 pavimentos? O que você fala sobre isso? É assim, coloca o steel deck, ele é apoiado sobre as vigas. Depende de cada projeto, a gente tem algumas formas de steel deck que suportam tantos metros de vão sem a viga, então é feito de acordo com cada projeto mesmo. A gente coloca a malha e depois coloca a camada de concreto para fazer o nivelamento. Então, o concreto ele é parte do steel deck, dessa laje. Então, é necessário para que seja feito o nivelamento. Só que como é trapezoidal, vai menos concreto. Na parte barrigudinha vai mais e na parte de cima vai menos. E aí perguntam, mas o steel deck funciona para prédios? Funciona. O hospital da Unimed, lá em Campo Grande, da Cacemes, eles têm steel deck, esse sistema. O Walmart também. Você comentou a relação dos pedreiros que consigam reduzir o custo da mão de obra. Como que você, assim, falando você, como que o pedreiro normalmente é resistente? Ele, eu recebo tanto na obra do fulano de tal, essa obra você fala que vai me pagar menos. Ele sabe que vai ganhar uma boa produtividade, mas você paga por produção, no caso. Pagaria por produção, essa é a minha dúvida. E os pedreiros que estão trabalhando aí, eu acredito que facilidade por causa utilizam os pilares, as colunas como referência de nível, né? Facilita bastante a execução. Eles se adaptam bem à execução dessa estrutura ou tem uma dificuldade, você precisa passar por um treinamento com eles? Na verdade, a parte do acompanhamento da obra é muito importante, porque aí eu fico bem em cima, né? Então, a gente vai explicando o passo a passo, como deve ser feito, se está fazendo da forma correta. É muito importante. Mas, em questão, assim, primeiro de orçamento da obra, eu orço por parede, fechamento de parede, não é por metro quadrado. Porque na obra convencional, eles orçam por metro quadrado, né?
Então, como aqui é mais fechamento de parede, claro, tem a parte da hidráulica que eleva um pouquinho, né, por esse fechamento de paredes, mas assim, ó, não tem segredo. O pedreiro brinca de fechar a parede mesmo, porque, e outro detalhe também, como já está nivelado milimetricamente, então assim, é só ele seguir, ele joga a linha e ele segue. E a parte do reboco também. Nas minhas obras, no estilo Novo Conceito em Construir, a gente não tem, ficou torta a parede, vou corrigir com reboco. Não, não corrige, não existe isso. Então, também está a economia aí, que ele não tem, sabe? É só seguir e a parte do acompanhamento que a gente fica em cima para instruir, para ver se está fazendo certinho. Mas não tem muito segredo, eles se adaptam. Até a parte que você falou do pedreiro, né? Tem alguns que não entendem ainda, que às vezes, ao invés de ganhar 10 mil reais, eles vão ganhar 6 mil reais. Alguns não gostam por isso, mas alguns não entendem que eles vão ganhar esses 6 mil reais em muito menos tempo. Então, enquanto eles estão fazendo essa obra, dali um pouco eles já estão fazendo outra. Essa daqui é a obra do Emes Bar, também no começo. Essa daqui é o boliche que a gente está fazendo, também é todo em estrutura metálica. Soldada. Só, agora que eu lembrei o detalhe que você falou da segurança do trabalho, só mudando. A gente também percebeu o número de acidentes do trabalho que diminui nas obras. Por ser uma obra limpa, a gente não tem aquele monte de entulho, fica uma obra mais apresentável, então também diminui os acidentes de trabalho. Aqui, essa é a casa que eu falei. Dá para virar aí? Eu não sei como que vira. Essa casa ela foi feita toda em isopainel também. Aí as paredes a cliente escolheu nessa cor, é um begezinho. Só na parte molhada, na lavanderia, banheiros e na parede da cozinha que a gente utilizou alvenaria. O restante foi todo em isopainel. Aí assim, o detalhe do isopainel também, que ele tem várias opções, como essa daqui, ó. Essa daqui da frente, ela tem essas leves nervuras. Aí tem esse modelo que se chama sala limpa, que é o que a gente utilizou nessa casa, que ele é todo retinho. Então, tem outras opções. Tem um hangar que a gente fez aqui em São Gabriel, ele é mais nervurado. Então, depende da estética que o cliente quer. Esse lisinho aqui é o mais caro, então a gente usa mais em residência. Lá no hangar, como não tinha problema estético, assim a gente usou, não que seja feio também, mas ele é tipo a telha. Ele tem não sei onde está a telha, por aí. Aqui. Mas ele é mais ou menos isso. Então, assim, depende do investimento que o cliente quer e da estética, né? Nesse caso, do hangar não tinha importância, então a gente usou esse. Na casa, a gente usou já o sala limpa. E na cor, no begezinho. Aqui é uma lateral também, que dá para ver, foi usado a isotelha colonial. Então, ali está com um beiral, ainda não estava finalizado. E também esse material ele vem com uma película protetora. Então, a gente é um plásticozinho, a gente só tira no final da obra, para evitar que, né, estrague. Se você dá o play, fazendo favor. Essa daqui é uma residência também, um sobrado que foi feito. Agora, é aquele sobrado que eu mostrei antes na foto, já concluído. Aqui já estava com o esqueleto praticamente pronto e foi feito todo em estrutura metálica. Ali no fundo está reto, mas depois a gente fez o acabamento arredondado, que é a parte do espaço gourmet. Ele tem uma curva bem grande, então a gente também fez com a estrutura metálica. Os balanços também, como vocês podem ver aqui na esquerda, bastante obra em balanço. E os vãos, né? Que a estrutura metálica possibilita vãos maiores. Aqui é uma obra com a isotelha já instalada.
Essa também foi com o steel deck, essa no segundo pavimento, é onde vai ser o boliche que eu falei. Não está passando. Ah, então tá. Deixa eu só voltar aqui, caso alguém tenha uma dúvida. Ó, aqui era antes do steel deck. Aí. Uma salva de palmas para a arquiteta Aline Piccetti, pelo conteúdo. Muito obrigado pela atenção. E qualquer dúvida também tem o Instagram, o Facebook, estou aqui na cidade, fico à disposição. Muito obrigado.